Olá, peixes! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Enfate. Fatos na mesa, conselhos na ponta da língua. Vamos aqui entrar em julho agora, né? Entrando em julho, aliás. Vamos ver aí orientações, conselhos, caminhos do oráculo para para o pisciano que vem nos ver, nos assistir, saber um pouquinho mais sobre a sua jornada ou sobre algum pisciano que vocês estão lidando e vocês vieram pedir uma certa orientação às cartas, né? E você também que não é do signo de peixe, mas está aqui por acaso, com certeza tem uma mensagem para você. Então vamos lá, a gente vai puxar aqui o baralho de Delfos para começar a ter as primeiras informações aqui do tema, do assunto dessa mesa. Gente, as cartas estão simplesmente voando hoje. Julho começa como? Cheio de energia. Cortando e mesa aberta para os piscianos. Do que a gente vai falar aqui? Boa, primeira, a escolha. Mais uma. Duas, a sinceridade, a verdade nua. Fundo de deck, o duelo. Gente, vocês vão duelar com o que aqui? O que vocês precisam escolher? Vocês estão em dúvida aí. Pedir mais informações aqui ao baralho cigano, para a gente saber, ter mais contexto. Mas já tem uma boa ideia aqui do que a gente está falando. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. A escolha. Uma escolha precisará ser feita com muita sinceridade, porque a sinceridade está do lado da verdade. E a verdade está nua, hein? Sem vergonha nenhuma de dizer a verdade, hein? Que duelo é esse aí? O que vocês estão enfrentando? É vocês mesmos? É alguém? É um fato? Mais informações no baralho cigano. O que a gente está falando aqui, por gentileza? Que escolha é essa? Que escolha é essa? As alianças. O coração e é sentimento, é relação. Mais uma, por gentileza. Mais uma, por gentileza. Vou puxar do meio, isso não cair agora. Caíram 3 e eu vou aceitar. Eu estou ouvindo que é para aceitar. Vamos lá. As alianças, o coração, o cavaleiro, a montanha e a árvore. Vou deixar aqui. Não sei se vocês vão estar vendo todas as cartas, mas o que importa é o que a gente vai falar. Fundo de deck, a cegonha. Então tá bom. Já tem um contexto. Aqui é sobre essa escolha que vocês vão ter que fazer. A gente está falando de uma relação, tá? Uma relação amorosa com alguém que vocês estão tendo aí, né, nesse momento, que está tendo um duelo, vamos dizer assim. Talvez um duelo de ideias, talvez um duelo de oposições, de pensamentos, de quereres, de vontades, de desejos, enfim. E que nesse momento precisa de uma sinceridade, uma verdade sendo dita, ou através de uma verdade que foi dita, ou a sinceridade de alguém, isso trouxe para vocês uma dúvida em que vocês têm que fazer uma escolha, e aí vocês ficam nesse duelo de pensamentos ou duelo de quereres. Aqui logo depois do duelo temos a tentação. Então a gente pode estar falando aí de terceiros, mas vou parar por aqui, porque vamos voltar aqui para esse contexto. Aqui tem alguma coisa que é trazida para vocês, ou algo que volta e fica indo e vindo, ou imprevisto, né? Algo que é trazido, ou por uma outra mulher, ou de uma outra mulher, ou a gente está falando de vocês querendo, não sabe se vai ou se fica, né? Não sabe se fica ou se vai. A gente está falando aqui de uma relação, a gente está falando de uma atitude, de um ato aqui, de um movimento que alguém tomou, né? Difícil, não foi fácil,
A gente está falando aqui sobre uma conexão verdadeira, sincera, algo que você precisa fazer uma escolha. Talvez a gente possa estar falando aqui, gente, de uma pessoa que chegou na sua vida e você está em dúvida e você está tentado. Isso talvez gere esse duelo, porque talvez você já tenha uma outra pessoa. E aí você vai ter que escolher uma outra pessoa, né? Talvez aí a gente esteja... Aqui tem duas alianças. A gente está falando de um relacionamento, né? Tem duas pessoas aqui nesse relacionamento, mas aqui, lembrando, tem uma cigana e tem um cavaleiro. Talvez a gente esteja falando sobre terceiros, né? Então, para quem é de terceiros, vai entender aí o seu momento. Para quem não, vamos continuar também. Então, talvez você tenha que ser muito sincero com você mesmo para fazer essa escolha. Talvez você esteja num relacionamento e tenha chegado uma outra pessoa e você esteja enfrentando dificuldades aí. Por quê? Porque essa outra relação já tem umas raízes fincadas no chão, né? Já colheu os frutos dessa relação. Talvez essa relação já esteja um pouco cansada, né? E você esteja enfrentando dificuldades aí nesse caminho e você talvez queira olhar melhor para uma outra pessoa que chegou na sua vida. Vou perguntar para o tarô, tá? Para a gente entender melhor esse contexto. Tá cansado, Pisciano? Tá em dúvida? É uma escolha e precisa da sua sinceridade para você e para com o outro, gente. Quando isso acontece, né, fica aí uma guerra dentro da cabeça, um duelo, e a gente precisa decidir, né, e não ficar temperando as pessoas em água morna, vamos dizer assim, né. Clarifica as alianças, por favor. A Imperatriz e o 3 de paus. Olha aí, gente. 3 de paus. Vou pedir mais uma, mais uma, para clarificar o 3 de paus e a Imperatriz. Caíram duas, tá? 6 de ouros e 5 de copas. Essa relação... Ó, peraí. Vou de novo. Essa relação que a gente está falando, que já existe, você já, se for para quem já tem uma relação, tá? A gente tem a Imperatriz e o 3 de paus. É você pensando se realmente você quer continuar com essa Imperatriz. É uma boa pessoa, é uma ótima pessoa, mas você talvez esteja um pouco cansado. Tem o 7 de ouros, o que você plantou, e o 5 de copas. Talvez uma desistência, um abandono. Então, assim, você está em dúvida se você quer continuar nessa relação. Ou se você quer ir embora. Talvez tenha chegado aí uma imperatriz, né? Uma cigana, e que esteja fazendo você pensar se você quer ir para outro lugar, tá? Vou pedir mais informações aqui. A sinceridade. Olha, o coração partido ou dividido. Tem 3 espadas dentro desse coração. Tô falando. Mais informações, por favor. Chegou um novo amor, só que você já tem uma pessoa. E agora? E agora? Mais informações, por favor. Vou perguntar diferente. Essa nova pessoa que chega, o que ela traz para o pisciano nesse momento? Como será o caminho, caso seja escolhido? O que ela traz para o pisciano nesse momento? O que ela traz para o pisciano nesse momento, essa nova pessoa que chega? Virou? 6 de paus. Gente, você quer conquistar ou essa pessoa quer te conquistar, tá? Traz a sensação boa de conquista. Isso magoa seu coração porque você tem uma outra pessoa e você talvez não queira magoar essa pessoa, essa outra pessoa. Mas, vamos lá, mais uma carta para essa pessoa nova que chegou. Se o pisciano resolver investir nessa nova pessoa, como será essa relação?
ainda assim, você vai estar preocupado, você vai estar um pouco magoado pela sua decisão, pela sua escolha, pelo que você vai estar fazendo e deixando para trás, tá? Mas aqui vai exigir, sim, um controle emocional seu, uma força interna, porque você talvez vá se arrepender sobre as escolhas que você vai fazer. Então você tem que botar muito bem isso na balança. Essa relação atual, mais informações da relação atual, por favor. Relação atual. Caíram várias cartas e eu vou deixar, tá? Roda da Fortuna, 2 de paus, ou eremita, 10 de ouros. Já houveram conquistas, já houveram, como chama? Vocês já adquiriram coisas, talvez vocês já tenham uma família, uma casa, um trabalho juntos, enfim, vocês adquiriram coisas, fato. Só que existe uma solidão, talvez um silêncio da sua parte. Você está se sentindo sozinho, sozinha, está muito parado. E agora você quer girar a roda para que as coisas mudem, tá? Tá de fato aqui a sua vontade é de girar. Talvez a relação tenha sido muito boa, talvez a relação tenha sido muito próspera, mas você não está se sentindo bem mais. Você precisa ser sincero com você mesmo, você precisa fazer uma escolha, e essa escolha traz um duelo dentro de você que talvez te deixe muito preocupado ainda, talvez traga tristezas para o seu coração, mas eu acho que você está definido, decidido a abandonar, tá? E aí vamos ver aqui o futuro do Pisciano com com relação a esse fim, né? A essa escolha. Conselhos para o Pisciano que está fazendo essa escolha, né? De deixar ir algo que foi bom, né? Conselhos para o Pisciano, por gentileza. Conselhos finais para o Pisciano. A malícia. Mais uma. Voou, voou. Música celestial. Mais uma. O despertar. Fundo de deck. Mensagem importante. Preste atenção aos sinais, tá? Preste atenção nos seus sonhos, os sinais que você vai tendo nos próximos dias. A estrela depois, sobre as suas realizações, sobre os seus desejos. A espiritualidade, talvez. Olha, a espiritualidade aqui muito presente, gente. Bem-aventurança, proteção, estrela e mensagem importante. Talvez esse jogo seja uma mensagem importante para você. Talvez vá chegar uma mensagem importante para você nos próximos dias sobre essa escolha, sobre essa relação, sobre esse seu momento. Trazendo para você uma proteção. Você está protegido, você está bem acompanhado, bem assessorado da sua espiritualidade. Preste atenção, não seja tão ingênuo. Não seja tão ingênuo, analise com calma, tá? Música celestial fala muito sobre esse seu momento, está sendo envolvido por uma proteção, pela espiritualidade, pelos seus mentores, enfim, te trazendo um despertar dessa relação, tá? E eu acho que você deve seguir o seu coração e prestar atenção às mensagens do universo, aos seus sonhos, aos seus guias. Converse com seus guias, converse com quem você acredita que te protege, te guarda, que você vai conseguir encontrar a melhor forma para lidar com essa situação. Eu não vou perguntar aqui mais para as cartas se você deve fazer ou não, porque você tem livre-arbítrio, né? Então, o único conselho que a carta pede para eu te dar é para você conversar com seus mentores, com Deus, acender uma vela, ouvir a você mesmo, porque a escolha não vai ser fácil, mas é um despertar para você, tá bom? As coisas precisam mudar, a roda da fortuna ela veio girar o seu destino e algumas coisas aí vão precisar ser revistas dentro de você. Boa sorte, Pisciano. Um beijo.